no celular hoje. Não vou fazer live não, tá tão mais fácil ficar aqui olhando aqui, mexendo no Instagram, né? O que vocês acham? Nesse vídeo a gente vai falar sobre umas questões muito interessantes. Por exemplo, né, que foi pedido ali, como começar do zero com o tanque geomembrana, como eliminar gosto de baro na tilápia, tanque escavado, antes das pescas para venda. Agora em diante começa a se levantar esse problema de novo. Vou explicar por que você tem que entender. Tilápia de 1 kg em tanque escavado está com gosto de baro na carne, o que fazer, né? Tilápia com 4 meses e 10 dias, pesando 400 gramas, tá bom de peso? Eu devo tratar mais? E fora as outras perguntas aí que você vai poder fazer, caso tenha vontade de aprender nessa live de hoje. Enquanto isso, vai dizendo que cidade que você é. Hoje nós estamos aqui numa mesa com papel e caneta. Para explicar o baro, infelizmente, vou ter que fazer um açude aqui no meu desenho AutoCAD aqui, para vocês entenderem o que é o gosto de baro. Você não vai conseguir eliminar o gosto de baro sem entender o que é o gosto de baro. Tem várias formas, por exemplo, na sua piscicultura que vai levar a ter gosto de baro. Então, minha lâmpada mágica aqui, né? Nosso peixinho aqui, vocês vão conseguir ver, olha, peixinho. Aquela que dá iluminação na sua piscicultura, que espanta os demônios. E se você tiver uma pergunta, já vá fazendo aí para a gente poder te ajudar. Então, como a gente sempre tenta ser o mais pontual possível, 8 horas e 1 minuto. Gostaria muito que você participasse da live dizendo da onde que você é. Ou pelo menos dá uma boa noite aqui para mim. Né? Vamos lá, dá uma boa noite. Boa noite, oi. Vou ficar aqui na live por 5 minutos só para ver o que você tem para nos ensinar. Né? Eu tenho aqui muita coisa para lhe passar. O ensinamento só é válido caso você aplicar. Então, o que é o ensinamento? Né? Você pode andar com as pessoas mais qualificadas, mas ela não vai conseguir passar muita coisa. Mas o que ela passar e você aplicar, aí vira um ensinamento. E isso é a sabedoria. Tá? Infelizmente é a prática. Né? Opa, boa noite, Prudentópolis, Paraná, pertinho aqui de nós, Rodanilson. E você? É de que cidade? Enquanto isso, você já assistiu a live da quinta-feira, semana passada, retrasada, não assistiu? Então acompanhe conosco aqui. Se você já assistiu, gostou das últimas lives, já compartilha ali com seus amigos e fala assim, bora lá participar da live. Vamos lá, vamos ser simples. Simples em compartilhar, simples em aprender. Remanso, Bahia. Uxe, tem gente meio longe aí, Fazenda Malhadarço. Desculpa se eu falar errado o nome aí. Boa noite, São Martinho, Santa Catarina, Marcelo, bem-vindo. Boa noite, São Martinho, Santa Catarina, Jade Vinácio. Então, boa noite aí para vocês aí, show de bola. Planalto, Paraná, Jean Santos aí, seja bem-vindo aí à live aí. Eu acredito que talvez você não tenha problema ainda de baro e vai ter pessoas que têm problema de baro. Baro no sentido, no gosto da tilápia, né? Então, às vezes, o que vai estar lá? Você trabalhou, não sei como é que ela vai ficar mais bonita aqui. Trabalhou bonita essa tilápia, né? Ó, o cocô dela ali tá verde de tanto alface que ela come. Ajuda aí, o cameraman aí. E aí, você colocamos lá, a primeira coisa que essa tilápia fez foi cagar. Né? Olha que interessante, né? Olha que interessante. Faz o que? Nem 15 minutos e a primeira coisa que ela fez foi cagar. E por que a tilápia caga, né? Por que será que ela caga, né? Deu um estresse nela e a primeira coisa que ela faz é cagar, liberar. É uma atitude de sobrevivência dela, né? Então, por exemplo, às vezes você vai ter um monte de cocô boiando da noite pro dia, nada mais, nada menos significa que houve um estresse na tilápia. O gosto de baro, tem várias formas de dar gosto de baro aí para vocês. Aí já tem uma pergunta ali do Cláudio José. Quando possível, esclareça um pouco sobre qual a utilidade de cal virgem. Tem gente que gosta de trabalhar cal virgem, tem gente que gosta de trabalhar cal hidratado. Tá? É indiferente o processo. Na verdade, os dois vão fazer efeito. O cal virgem, no caso, o cal hidratado, é da mesma família, né? Um foi acrescentado água e outro não. Então, teoricamente, um é mais agressivo o manejo, o cal virgem, né? Porque, por exemplo, pegou na pele e você estiver suando, então vai gerar umidade, então ocorre uma queimação, tá?
O cal virgem, que a gente fala tanto, tá ligado à dureza em carbonato, né, o KH. Não sei se... Então eu aproximo e vai. Tava com ele pra não derrubar o celular de novo aí, né? Se não cai o celular em cima da gente aqui. Tá ligado a essa dureza. Lucas, mas por que esse kit? Porque esse kit faz uma análise diretamente do cálcio que a tilápia precisa. Só isso. Tem a dureza total, tem as outras durezas. A alcalinidade vai medir outro tipo de cálcio, a dureza total é outro tipo de cálcios, né? E essa que faz a análise que a gente precisa, tá? Então essa é a forma mais fácil e barata de fazer. Então o cal, no caso, a gente usa... O que foi, Torno? Thor tá chorando aí. A gente usa no sentido para corrigir a dureza em carbonato, geralmente no verão, é para só correção, ou seja, tá lá em 30, né, ou seja, 3 gotas. E no inverno a gente trabalha na nossa região, oeste do Paraná, aqui em Toledo, a gente trabalha com sentido de prevenção de doenças e para não dar, por exemplo, fungo, né? Porque quando baixa a temperatura da água, o que acontece muitas vezes é fungo logo após. Então a gente, por exemplo, assim, já fez vários testes, vários estudos. Quando chega o inverno, vem uma previsão de frente fria, que não falha, no caso, bem certinho. Geralmente, às vezes, no dia que vai vir, já faz a aplicação de cal, no dia que ela veio e um dia depois, até 3 dias, até 4 dias, até 5 dias. Depende muito de cada região e depende da intensidade da frente fria. E depende da temperatura de água que vai chegar. E daí vai depender também da dureza em carbonato, tá? Então, por isso que na entrada do inverno, assim, quando começa a dar essas primeiras frentes frias, que foi frente fria, a gente sempre deixa a dureza normal, 20, 30 ali, 30, né? Não exagera ali, para ter a opção do cal virgem. Já foi feito estudo, por exemplo, de eu no meus tanques tá em 60, 70, veio uma frente fria, fiz aplicações de cal e ela não teve mais tanto efeito. E numa outra propriedade, meio próxima, estava em 30 e simplesmente não deu problema, tá? Tem perguntas? Deve perguntar minha vez aí. O Vismonte, boa noite. Nossa Senhora das Dores, Sergipe. Mas tem que cuidar o que fala, né? O Brasil é grande, 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 grande. Então, vamos responder a questão ali do cal, tá? Então, se ficou mais dúvidas, você me manda aqui mensagem aqui, né? Mensagem não, né, Cláudio? Já pega, já participa aí, já manda, a gente vai respondendo. Essa é a vantagem do Instagram. Aqui no sul usam bastante o calcário dolomítico, também conhecido como cal comum, também como nos dizer se faz o mesmo efeito? Cláudio, não. Tá. Mas não é eu que estou dizendo, é simplesmente... Eu vou pôr o computador aqui, fica mais fácil não ficar olhando para o lado. Aí. Fico olhando para o lado aqui, daí fica... me desconcentra. Aí fica mais fácil para eu ver rodando aqui. O que se pode fazer? É o Lucas que está falando e daí é verdade, é mentira, né? Então, simplesmente você pega lá, já foi feito, mas você vai ser prático, né? Você vai pegar a cal virgem, vai adicionar 10 gramas em um balde de 20 litros, vai fazer a medição antes e depois. Você vai ver diferença. Você vai ver que vai subir a dureza em carbonato assim. Aí você vai pegar lá, você vai jogar 100 gramas de calcário naquele mesmo, num outro balde com 20 litros de água, vai agitar e vai fazer análise. O que você vai descobrir? Que não vai ter alteração de imediato, tá? Então, por exemplo, esse cal dolomilítico, eu também, lá nos meus primórdios, fiz na primeira produção, né, do tanque, a gente foi orientado a fazer isso, a gente acabou fazendo, tá? Só que jogava-se muito calcário, né, e não dava resultado. Por quê? Porque nosso sistema na criação aqui normal aqui é com renovação. Diferente, por exemplo, está fazendo em Cuiabá lá, que não tem renovação. Só mantém nível. É diferente. Então o calcário fica tudo lá. Porque é uma áreas muito extensas, pouco peixe por metro, porque geralmente é peixe de couro, né? Agora está se fazendo muitas pesquisas em cima da tilápia para ver a viabilidade na região, mas vamos falar assim, até os momentos de hoje. E daí o calcário vai fazer efeito porque ficava 3 anos sem esvaziar, 4 anos sem esvaziar o tanque, só manter nível, e eu vi a troca quando o tempo de chuva lá em Mato Grosso, para vocês terem noção, Cuiabá. Então o que acontece?
Na lavoura, o calcário demora em torno de 6 a 1 ano para fazer efeito. Você acha que no tanque, seu tanque vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa. O mínimo 6 meses para começar efeito. Em 6 meses, quantas vezes a gente trocou a água do tanque? Quantos por cento era renovação? Faz essa conta. Então, quando ele vai liberar esse cálcio, já foi. Porque a água na nossa região, vamos dar água na nossa região, ela geralmente fica em dureza em 10, ou seja, muito baixa. Você tem que corrigir até 30. E então, para entrar na água com dureza em 10, ou até que o calcário fosse pensar em fazer efeito, ele não consegue. E o cal virgem não. Simplesmente é imediato, tá? A Everson, Domingos Martins, Espírito Santo. Marcelo, pH em 8, alcalinidade 20. O que podemos fazer? Tá, Marcelo. Se for a alcalinidade, que às vezes as pessoas, como eu também, chamavam isso de alcalinidade, depois eu descobri que dureza em carbonato é uma medida, a alcalinidade é outra medida. Já aconteceu propriedades com alcalinidade altíssima, fazer análise de dureza em carbonato está baixa. Já aconteceu de alcalinidade está baixa, fazer análise de dureza em carbonato está alta. Então, kits a kits. Eu só posso falar com o que eu uso, que, vamos assim, padronizei com dureza em carbonato. Marcelo, por exemplo, pelo que você passou, pH 8, para mim, significa 99% de chance de que tem bastante fitoplano no seu tanque, depende do horário que você fez essa análise, e a quantidade de 20 que teria que, se for a dureza em carbonato, você teria que fazer uma reposição de cal virgem. Começa com 10 gramas por metro quadrado, tá? E às vezes faz duas aplicações, tá? E tem um produtor também mandou ali, tá, mandou os dados, tá, beleza, pH um pouquinho mais baixo que isso, só que daí a dureza tava 10, 20. Daí ele falou, o que eu vou fazer? Já tô fazendo a aplicação uma vez por semana. Aí você vai ter que fazer duas aplicações por semana até chegar a 30. Daí depois, geralmente, uma dá suficiente. Mas essa análise aqui, por exemplo, a dureza em carbonato, ela sofre bastante influência em dias nublados. Por exemplo, se ficar 5, 6 dias nublado, você vai ver que a dureza vai cair automaticamente. Porque essa realmente pega o cálcio disponível lá. Por causa do sistema lá do fitoplano, do zooplano. E fora os outros que estão lá no mar, o mar que é nosso tanque. Fiz a biometria e tinha uma tilápia vermelha com os sintomas de verme. Então tá ótimo. Lucas Engelsen. Sintomas de verme, então. Já sabe o que fazer, vermífico. Bastante qual a dureza em carbonato ideal? Fazenda. O que eu fiz? Né? O que eu fiz? O ideal, qual que é o ideal? O ideal é aquele que custo-benefício validado com o peixe, né? Vamos falar assim. Aí que vocês vão ver uma mistura que eu fazia antigamente. Se você pegar no Google lá, qual a melhor alcalinidade para tilápia? Ele vai falar 250 a 180 para cima. A alcalinidade, tá? Eu estou falando de dureza em carbonato, que é um outro estudo que não tem no Google, que eu fiz depois de 3, 4 anos juntando dados e cheguei à conclusão. Tendo mínimo 30, acho que é mais fácil, né, já que estamos aqui. Aqui não vai dar 30, né, mas eu estou fazendo outro teste, né. A gente só fica testando as coisas, tá? Dá pra ver que eu tô pegando água aqui? Então tá bom. Ó, dureza em carbonato. São da água do seu tanque, imagina que eu peguei do meu tanque enorme aqui, tanque palmito. E daí você agita bem. E daí cada gota vale 10, né? Então vamos lá, uma gotinha. Olha, ele ficou, não vai dar pra ver, mas ele já deu uma meia rosadinha, mas muito pequena que você não vai perceber. Aí eu vou dar mais uma gota. Aí já deu uma rosadinha um pouquinho maior, talvez já consegue ver lá. Beleza, então aqui dá 20. Né? Se eu ponho mais uma gota, ele vai ficar mais vermelho, talvez um pouco, mas não é muito pouco, ó, tá vendo? Então vamos falar assim, a dureza aqui não tá bem 20, mas vamos falar assim, considera 20. Aí você usando o cal virgem, você ia ter que fazer a terceira gota, aí é essa cor. Se tá dando duas, você vai aplicar cal virgem ou cal hidratado. Fica a sua escolha, gente. O que é mais fácil para você. Você não pode só não inventar desculpa. Por exemplo, eu não tenho cal virgem aqui na minha região. Aí não tô fazendo, Lucas, não tô fazendo. Não adianta. Mas tem cal hidratado, porque geralmente em construção, o material de construção vai ter muito cal hidratado. Tem, então usa cal hidratado, né?
O importante é você fazer a análise uma vez por semana, né? Até postei nos stories hoje uma BMW, às vezes tu acha que teu tanque é uma BMW, você olha só uma parte do seu tanque. E ao outro lado do seu tanque, que são coisas simples, fáceis de fazer, você acaba não amassando. O que é amassando? Acaba não dando atenção. Aí você tá olhando só pro lado esquerdo, teu carro tá a coisa mais linda. Teu lado, né, que você dirige, tá assim, ó, tá impecável, meu tanque. E do outro lado está raspando o teu tanque, né? Vamos falar assim, as quiçaças. E depois de repente para o carro, né? Ou não consegue alavancar a piscicultura, né? E daí não dá o resultado. Então, o que a gente fez do estudo ali, qual que é a dureza ideal? O ideal é até dar 3 gotas, que a gente fala 30. 3 gotinhas, 5 ml, esse é o ideal. Baixo disso é problema. Ah, muito acima. Não tem problema, né? Depende do ano. Esse ano não aconteceu, porque choveu muito para nós, né? A dureza não subiu sozinho. Mas se fosse um ano que tivesse chovido pouco, já ia subir a dureza sozinho. Então, esse ano nós tivemos que gastar mais cal para corrigir a dureza por causa da chuvarada que nós tivemos. Aí só me explica ali, Jade, o que fazer quando o nitrito está acima de 7.0? Tem certeza que é nitrito? Qual foi o kit de análise que você usou? Qual é a marca? Eu achei interessante, né? Porque geralmente trabalha com 2.8 ou 5.0 nitrito, né? Se é nitrito mesmo, né? Mismonde, sobre o gosto de baro na carne de tilápia, o que pode ser e como resolver? Tá, vou ficar, comecei nesse assunto e como passando para o outro. Eu vou fazer um desenho rápido, consegue ver aqui? Imagine que isso aqui é seu tanque. O que é gosto de baro? Não sei se eu vou conseguir também, nossa. Não precisa, só eu vou pontear aqui para você entender. Esse é teu tanque. Esse aqui é teu mar, né, dentro do seu tanque. O que é o mar? O que tem dentro do mar? Mar, sabe o mar? Você vai na praia, tem milhares de coisas que o homem nunca descobriu e vai descobrir futuramente, né? Na sua cabeça, você imagina, eu vou fazer as bolinhas, tá? Que é as tilápia, porque eu tô na contramão, nem vou conseguir desenhar, nem sei desenhar tilápia, tá? Vergonha isso. Aí você, na tua cabeça, você acha que tem água, tilápia, né? Aí vai depender quantos peixes, né? Vamos fazer assim, aqui 1 metro quadrado, pra você ter uma noção, tem 2, 5, 7, 8 peixes por metro. Na tua cabeça, você só vê isso. A sua percepção só vê isso. Aí você pega essa tilápia aqui, né? Você dá uma carneada nela aqui, aí você vê que tem gosto de baro. Fala, mas como dá gosto de baro? Não estou entendendo, né? Eu também demorei muito para entender essa sacada, né? O que acontece? Além da tilápia, vai ter pontos. São bactérias, fitoplâncton, algas e um monte de outras coisas, né? Então, tem tantas outras coisas que a gente aqui, nesse tanque, a gente não entendeu ainda o que é exatamente, né? Mas a gente entende uma coisa. Se for questão de algas, como a natureza trabalha com desequilíbrio, ou seja, ela sempre vai desequilibrar um lado e depois ela vai controlar, o ambiente está propício para aquela alga. Mas como é que faz o ambiente ficar propício para aquela alga? Por exemplo, não ter bactérias benéficas para o peixe que não dê gosto de baro, né? Uma delas, por exemplo, subtilis, e fora as outras que tem, que acaba esquecendo os nomes ali, pra vocês entenderem. Então, nesses espaços em brancos, que além de peixe e água, entre a água, tem esses espaços, o que acontece? Surge, vou fazer para vocês entenderem. A questão daquela que dá o gosto de baro, ela vai dominando o tanque. Ela é microscópica também, né? Vamos falar assim, ou até olho nu, depende do caso, né? Então ela vai dominando o tanque, porque não tem ninguém que combate ela. E geralmente, quando você fala de gosto de baro, é final de lote, o peixe está gordo, né? Geralmente acontece bastante disso, não que no meio do caminho não ocorra. Então essa alga, ela tinha espaço para aquecer. Bem detalhe, né? Se for alga. E a tilápia, ela é uma esponja, né? A tilápia sempre foi uma esponja. Tudo que tiver na água, ela absorve. E os outros peixes também, né? O pintado também tem esse problema de gosto de bário, muitas coisas. Aí tem várias formas de se agir, né? Uma delas, você tem que inibir essa alga, você tem que fazer esse ambiente não ser mais propício para ela, né? Ou seja, ela vai morrer ou diminuir a sua quantidade nesse tanque. A tilápia está ali igual ao normal. Tá? Como faço isso? Introduzindo bactérias específicas aí
para acontecer isso aí. Por exemplo, a sopa na água, que vocês já ouviram falar muito, até tem aqui, a gente conseguiu reduzir muito o gordo de barro. Só que vai depender muito da vazão desse tanque, né? E as pessoas já fizeram descarga, já fizeram um monte de coisa e não sai, porque essa água fica na água, ela se prolifera muito rápido. Então, com o uso da sopa na água, fazendo doses muito elevadas aqui, vai se destruindo esse ambiente para ela, vai se tirando o nitrogênio dela, e daí 7 a 14 dias tu come o peixe já tem outro gosto. Só que no final ainda depende da época, vai ter um gostinho, mas não se compara ao final. Começo, quer dizer. É uma forma. Outra forma que eu já consegui produzir gosto de baro na minha piscicultura foi assim: amônia extraordinariamente alto. O que é extraordinariamente alto? 20 ppm para cima. Então, realmente já fiz esse teste sem querer. Fui lá e peguei um peixe e fui lá e fritei. Nossa, vou comer peixe lá. E só tinha aquele tanque, e aquele tanque a amônia estava alta, né? Na época aconteceu fala assim, essa amônia, esse nitrogênio veio do rio, tá? Então não foi feita análise e daí deu um meleca lá. E 2 semanas depois fui lá, comi lá, não comi, porque o cheiro era insuportável na hora de fritar. Então, amônia alta vai dar o mesmo problema. E também nitrito. Nitrito, que eu também já consegui pôr em 15, estou na contramão, em 15 ppm de nitrito, e não morrer o peixe, você também quase não consegue comer esse peixe. Porque é muito nitrogênio, muito formas de nitrogênio. Então, essa é a lógica mais simples para você entender o que é gordo de baro. Aí por isso que às vezes a pessoa fala, você tem gordo de baro, ótimo, eu sei que você tem gordo de baro no peixe, mas faz análise de amônia e nitrito para ver, né? A amônia está meio azul o frasco, então às vezes nem é água, às vezes simplesmente é excesso de amônia. No tanque escavado, você trabalhando com produto específico naquele tanque, você resolve o problema. O problema é no tanque rede, quando daí o rio que está com problema. Aí é mais certo a alga, então ela contamina todo o rio. O que fazer quando a água estiver muito barenta? O tanque está povoado. Isso é de ano para ano, tá, gente? Isso eu já percebi também. Tem anos, por exemplo, se chove demais, quer dizer que tem menos radiação solar, né? Na Terra, né? O Sol continua produzindo a mesma energia, né, 24 horas por dia. Ele é uma máquina, né? Então, esse ano que começou a chover demais, o que acontece? Acontece que renova-se muito rápido a água, nos pancadão de chuva, né? E também acontece pouca luminosidade, ou seja, o fitoplâncton, para ele ficar, para essa grama crescer, ele precisa bastante sol. Se tiver bastante luminosidade e sol, ele cresce mais, se ele produz. Aí fica a mesma coisa que aconteceu aqui da alga que dá gosto no baro, no peixe, né? E às vezes essa alga você nem vê, tá? Tem algas que é visível, por exemplo, em Cuiabá, aquela nata verde, ela é totalmente visível por cima. Então, se deu aquela nata verde, porque tanques enormes, temperatura alta, tem pouco nitrogênio se for comparar a nós, né? Porque é pouca introdução de quilos, 150, 250 quilos por hectare apenas, né? Aqui chega a bater às vezes 1.500 quilos por hectare de produção, né? Uso de aeração para produzir isso. Lá é menos e ainda assim dá esse tipo de problema. E aqui às vezes o tanque está embarento, o pessoal está meio barento, e só isso já é o suficiente, né? Então, por exemplo, você tem que entender o que está acontecendo. Tem vezes o cara fala, Lucas, minha água tá boa, de repente a água virou. Tá, daí eu começo a pedir, tá, não tá chovendo todo dia, né? Não deu pancada? Deu. Não deu um soco na temperatura? Nós estava lá com 30, 31 graus de temperatura, e daí de repente agora está batendo a máxima 26. Então o fitoplâncton também sofre com isso aí, tá bom? Daí o que você pode fazer? Por exemplo, o que acontece também? Aconteceu, outro produtor compartilhou ali, daí ele pediu. Na verdade, para ele deu a coincidência, ele jogou o cal, ela ficou um pouquinho barenta, que é normal, né? Foi corrigir a dureza, aí deu pancadas, aí tinha amônia alta, aí mais aerador ligado, aí a água está em turbulência, né? Porque o fitoplâncton em si, pode ver, se um tanque não é povoado, né, você acaba enchendo e tem fitoplâncton, ele quer quanto menos agitação para ele, melhor, mais ele se reproduz. Aquela nata verde por cima, né, que seria uma outra tipo de, seria alga, não fitoplâncton, mesma coisa, quanto menos agitação, melhor, ela domina, né?
Então você tem que entender que às vezes você, infelizmente, não tem esse controle com o uso dos areadores de hoje, né? Por isso que eu até falei, cara, enquanto não surgir o areador do futuro, nós vamos patinar, porque esse areador está movimentando muita água do fundo, ele está movimentando além do que precisa o tanque. Não que não precisa deixar a água uniforme, mas que nem ali os tanques, às vezes tem 3, 4, 5 areador, né? E a água barenta também está ligado à bactéria, né? Então, se certas bactérias acabam forçando soda em suspensão, e daí você era nova e só dá o efeito cascata, tá? Então, quais os componentes da sopa, a sua função? Juninho. Quais os componentes da sopa? Os componentes é uma forma que a gente não vai liberar, né? Mas qual a função? Por exemplo, a sopa na água tem a função de controlar, ajudar a controlar amônia, nitrito e evitar esse gosto de barro, né? Mas, por exemplo, não para de chover na tua região, você tem uma renovação acima de 4%, já não vai funcionar para você, porque a sopa é um mix desenvolvido de bactérias e cada um nas suas funções. Esse é o objetivo da sopa na água. Então, por isso que daí tem gente, a gente tá na renovação, Lucas, minha água é boa, né? O maior costume que a gente tem que falar, minha água é boa. Mas o que que é a água boa? Você tem que fazer essa pergunta, o que que é a água boa? A água boa é você fazer análise, por exemplo, nós temos uma água num poço artesiano, você mede lá a dureza da 40, né? Isso é uma água boa, né? Bismonde, já ouvi falar que se deixar o peixe em jejum de 48 anos da pesca pode reduzir o gosto de baro na carne. Teoricamente, eu acho que não, tá? Porque lá em Cuiabá já foi feito muito disso. E Cuiabá, para você ter noção, né? Porque os tanques são muito grandes, foi feito um tanque de depuração. Ou seja, lá tem um tanque. Eu esqueci as metragens, tipo 6, 7 hectares de lâmina, né? Aí eles fazem despesca e tem lá um tanque menor, 1 hectare, né? Aí joga aquele num tanque lá de 1 hectare, deixa lá 14 dias, aí come um peixinho, vê, opa, já diminuiu o gosto, espera mais um pouquinho, aí ele conseguiu controlar muito a parte do gosto de baro lá, né? Tem esses detalhes. Porque assim, se você deixar 48 horas de jejum, o peixe vai comer mais baro ainda, e o baro vai dar gosto de baro, tá? Se o peixe comer baro mesmo, pode ter certeza. Vai dar gosto de baro, porque ele vai fuçar mais a água ainda. 48 horas de jejum, se for num normal, vamos dizer, temperatura normal, ele vai sujar muita água. Então, não vejo sentido nisso aí, tá? Senão o pessoal já ia fazer isso. O que o pessoal gosta de fazer muito ali, uma troca violenta de água, né? O pessoal fez trocas violentas de água aqui, e resumindo, não deu certo. Baixou o tanque, encheu um monte de água, porque essa água fica no tanque, ela fica muda. Isso seria como você cortar a grama, né? Falar assim, eu vou acabar com a minha grama do quintal, só cortando ela. O que acontece? A raiz está lá. Então você corta a grama, ela cresce. Corta a grama, ela cresce. Essas algas é uma praga, então ela corta e cresce, tá? Então essa é a questão ali que tem que ter esses cuidados aí. Então, às vezes deu coincidência de outra coisa, né? E não é a questão ali do jejum de 48 horas, não. Então, para mostrar para vocês, Vixe Maria, aqui, não sei se o cameraman vai conseguir ver. Né? Então, não sei se nós vamos conseguir mostrar isso aqui, que veio hoje, né? Não vai dar para mostrar aqui. Vai dar sim, tá certo. Não sei se tu consegue focar aqui. Aqui. Então, daí, por exemplo, essa propriedade ali, né? Gosto de baro, tudo. Então, daí ele falou, ele não sabe se foi a bactéria, né? Não dá zoom? Como é que é? Não funciona? Dá pra ler, né? Então, tá ali testemunhas de hoje aí, nosso amigo Vanderlei. Aí você vê, né? Isso pra nós é normal, né? Só que aquela coisa, né? O tanque é pequeno.
tanque menores, tanque grande começa a dar problema também. Por quê? Porque tem que introduzir muita coisa, né? Renovação da água também, né? E isso que vai alterando muito, tá? Deixa eu achar aqui. Eu acho que abri errado aqui. Agora me perdi aqui. Ah, aqui no outro. Ah, dica como começar do zero com tanque de geomembrana. Se tiver mais perguntas, vão falando, tá, gente? Vão falando. Enquanto tiver pergunta, a gente vai respondendo, vai transmitindo, né? Vocês têm que entender. Você tem que ter a simplicidade de entender o que é isso. Porque, por exemplo, que nem na produção de larvas, né? Enquanto a gente não entendia o que estava atacando a larva e matando, a gente não conseguiu achar a solução do problema. Aí vai aquele sentido assim, né? Eu nunca tinha produzido larva, então a gente fica meio receoso e fica escutando os outros, é normal. Só que daí o que acontece? Cada um inventou alguma coisa mas qual que era o verdadeiro problema? Ninguém estava se ligando nisso. Ah, eu usei, dá um exemplo, eu usei esse princípio aqui e resolveu o meu problema. O outro falou que usou outro. E vira uma bola de neve, e daí você não sabe o que está acontecendo na sua piscicultura. Você não entendeu o processo, não tem a simplicidade de entender. Então, que nem aquele assim, o gosto de baro, ainda tem bastante gosto de baro, porque não tem a simplicidade de entender o que é o gosto de baro. Não vem só da água, vem da amônia alta e nitrito alto. Às vezes pode ser isso na sua piscicultura. Eu já consegui reproduzir esse tipo de coisa. Então, tem que ter esse detalhe. Se ter a simplicidade de entender, melhor, né? Então, por exemplo, daí quem usa sopa na água do começo ao fim, geralmente não tem esse problema de gosto de baro. Aí o cara fala assim, cara, lá o vizinho deu gosto de baro e o meu não deu gosto de baro. Por quê? Ele não dá espaço para a alga crescer. Vamos falar, se for a alga, questão de gosto de baro. Tá? Então, esse é o desafio. Então, tem tratamentos que você tem que pensar assim de começo para te dar resultado só no final do lote, para você não chegar lá e ter o problema de gosto de baro. Né? Então, é impressionante essa parte ali. É um desafio na nossa piscicultura. E é normal, né? Uma outra coisa que vocês talvez estão percebendo, quem é produtor mais tempo, cada ano é uma tragédia. Cada ano tem um desafio novo. Eu nunca vi coisa igual, né? No tanque de geomembrana também pode dar gosto de baro na tilápia? Dá. Já tivemos um caso. Meu Deus do céu, São Paulo lá. Oxe, esse aqui dá, a gente só tem de poucas pessoas, a gente foge os nomes. Deu gosto de baro na geomembrana. É Henrique, planeta, né? No Henrique lá deu gosto de baro, daí ele usou a sopa, aí a gente tentou fazer de um outro jeito, daí ele falou que não estava resolvendo também, e teve que fazer do jeito certo. Não tem jeito. A gente sempre tenta facilitar a vida, porque a gente é produtor como você, a gente quer facilitar a vida. Então, dá gosto de baro em geomembrana? Sim, dá, porque essa alga se reproduz também. E fala para você ter vários tipos de alga. Tem aquela que é verde, uma nata por cima, e tem aquela escura que nem chega a formar na água, mas está entre a água. É como se fosse tipo um fitoplâncton, só que daí gosto de baro, tá? Então, geomembrana, dica. Eu vou dar a dica crucial. Geomembrana, pouca renovação. Né? Se tu começar desde o começo, sem renovação, é tranquilo. O sistema fecha sozinho. Lucas, mas tá ficando meio doido. Não, por exemplo, a piscina aqui. A piscina, foi peixe, a água estava bem clara, ela tinha cloro na água. Nós tínhamos um problema sério, né, Sirius? Sirius, sei lá onde é que foi o Sirius. Ele tomava água da piscina, vomitava. O Thor tomava água da piscina, vomitava. Pra vocês terem noção, né? Isso a gente não usava cloro fazia um bom tempo, pra vocês entenderem. E daí põemos o peixe, porque assim, ia morar igual até chegar no sítio, né? Por causa da live e tudo. Então a gente não saía daqui e ia lá pro sítio, então passava até outro dia. E os peixes estavam vivos ainda. Daí eu falei, cara, não usa a piscina, vou largar na piscina. Mas falei, cara, vai provavelmente morrer tudo. Então, para você entender o que é a teoria, minha cabeça falou, vai morrer, tem. Mesmo que fazia 2, 3 semanas sem aplicar cloro na piscina, e o peixe não morreu. Então, tá, agora nós vamos deixar o peixe ali e não vou fazer nada. O que eu vou tratar? Alface para eles, né? Então, tem alface boiando aqui, né?
peixe está cagando alface. E a água está ficando verde sozinha. Isso é para provar o quê? Para provar que a natureza, ela trabalha sozinha. É impressionante. Isso funciona tudo sozinho. Se você tiver a paciência e aceitar o tempo dela. Tá? A natureza, ela não tem pressa. A natureza tem tempo. Uma prova disso é a criação do mundo. Né? Quantos anos para chegar a bilhões, né? Os cientistas falam bilhões, né? E tal. E tem a questão do nosso pai criador que criou, então ele teve muita paciência também para criar isso aí, né? Indiferente qual crença você acredita, né? Os dois tiveram tempo, tiveram paciência. Então a natureza também, ela se corrige sozinha. A água produziu fitoplâncton da onde? Porque estava esterilizado, estava totalmente cristalina. Era uma água igual a essa. Ainda tinha produtos desinfetantes, que o cloro é nada mais é que um desinfetante que matava tudo. E tá ali agora a água tá verde. Cada dia mais verde. Vai dar um problema que tem que filtrar ela porque vai ficar muito verde. E não fiz nada. A dureza está subindo sozinho, também, né? Abre aspas, sozinho. Por quê? O cálcio está ali. O cálcio está no alface. E vai cagando e vai reproduzindo. E o fitoplâncton vai absorvendo o nitrogênio e vai fechando o ciclo. Então, se a gente não mexer nada nessa piscina, daqui o quê? Talvez daqui a 30 dias a dureza vai estar 30. E nós não fizemos nada. Não jogamos cal, nada. Isso é o ciclo fechado. Isso é o ciclo da natureza normal. Quando o peixe caga, nessa merda vai ter cálcio também. E vai esse cálcio vai se transformando, retransformando em outro tipo de cálcio. E vai indo e vai fecha o ciclo. Natureza totalmente perfeita nesse sentido. Vocês entenderem como funciona a geomembrana. Por que a geomembrana? Porque a geomembrana, ela imanta a terra. E daí, tendo água e ponhar o peixe, ela vai fechar os ciclos meio que totalmente naturalmente. Por quê? Porque na terra tem bactérias natural da terra. Então, por isso que às vezes você vai ter tanque que acontece água barenta e outro tanque que fica verde. Geralmente o tanque que fica verde é um tanque que você fez no seco. O que é um tanque no seco, Lucas? O tanque no seco é aquele assim, ó. O rio está passando lá embaixo, aqui no potreiro, aqui pro lado de cima. Opa. No potreiro do lado de cima, vou desenhar aqui rápido o rio. Aí você vai bombar a água para cima. Olha só, parece uma árvore, né? Aí você vai bombar a água aqui para cima. A vida inteira aqui era pastagem, agricultura. E aqui, nesse tipo de terra, tem a bactéria subtilis. Vai ter um modelo dela automático, né? Eu já conversei com vários produtores. O rio está aqui. Então, quando o cara bomba a água para cima, fala assim, cara, esse tanque não me dá problema. Eu não faço nada, só põe em água para ter peixe, né? E pouca renovação. Ele funciona meio que sozinho. Porque já tem naturalmente na pastagem, já tem a bactéria subtilis muitos anos. E no rio, quando é banhado, um banhadão, já tem uma outra bactéria que atrapalha essa bactéria. Que seria, no caso, a subtilis, né? Vai ter outro modelo ali de bactéria, então daí ela não consegue proliferar. Aí quem domina mais o campo? Quem está mais adaptado? Então, no tanque seco, ponhando a água, ela está mais adaptada, mas daí você tenta introduzir em tanque, né, que foi construído com baro, é mais difícil, tá? Aí ela tenta dominar e daí você tem que entrar com bactérias artificialmente, vamos falar assim, para dominar esse tanque aqui. Geomembrana não, você só joga um cheiro e pronto. Nessa parte, geomembrana é muito fácil, né? Só nessa parte. Só que o custo dela por exemplo, assim, aumenta, corre o risco de virar bioflox sozinho. Então, você introduzir ali um pouquinho errado de bactéria, vira um bioflox, se torna um problema também. Então, tem esses detalhes aí que vai acontecer. Mas o segredo é só pôr a água e deixar a dureza em 30 e o resto vai acontecer. Já a membrana é assim. Não tem muito, pelo menos na nossa região não deu muito problema não, tá? E ali, cara, faltou muito mais informações ali do Adilson. Ele pediu assim, tilápia de 4 meses e 10 dias, pesando 400 gramas. Tá bom de peso ou devo tratar mais? A parte do peso eu vou esquecer. Eu vou ficar preso, por exemplo, em tratar mais. Porque as pessoas ficam meio presas em trato, né? Às vezes fica a parte de conversão, né? Como a gente faz? A gente pega e faz o seguinte. A gente trata que o peixe come. Por quê? Porque ele é sangue frio.
O sistema digestivo dele trabalha na parte binário, né? Então a gente entendeu esse processo, é muito simples. E ele, sangue frio, ou seja, hoje a água tá, essa água que estava 29 graus, né, medi na piscina, 29 graus, e amanhã pode ser que amanhece com 24 graus. Então o metabolismo dele vai reduzindo. E pode vir o inverno, vai vir o inverno, vai chegar a 19 graus, vai diminuir o metabolismo. Então se você usa tabela, você acaba cometendo muitos equívocos, tá? Porque você está seguindo a tabela. Ou você vai tratar mais, ou você vai tratar de menos. Geralmente acontece que nem a pergunta, tratando menos, né? Tem propriedades que a gente está acompanhando. Ó, pra você ver que você às vezes chegou agora. Tem um monte de merda boiando. Tô sem energia, gente. Me passa energia, gente. Olha, ó. É verde, gente. O cocô dela tá verde. Conseguiu ver? Olha, só alface. Só come alface. Alface, alface, alface. Mas, Lucas, vai dar lucro esse peixe? Não, vai dar um prejuízo esse peixe rápido. Você acredita que tá R$5 o alface, né? Acho que é fácil isso aí, sustentar. Esses poucos peixinhos ali comem R$5 por dia em alface. Em ração, isso ia dar sei lá quanto tempo, né? Mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero ver a parte interna do peixe. Meu estudo está ligado internamente, não externamente, né? Então, é um estudo. Então, isso é uma coisa simples de você fazer. Quando você quer aprender alguma coisa, você vai lá e começa a fazer. E pronto. Não tem muito segredo, né? Aí depois você vai, replica o teste e vai indo. Só que você precisa ter a simplicidade e a paciência em anotar as coisas, né? Qual a fundura ideal para um tanque de geomembrana? O que eu vou te dizer? Quando é geomembrana, você tem que pensar na despesca. Então, você tem que fazer um acesso, né? Então, vai depender do tamanho do seu tanque, né? Meu tanque de geomembrana era 1.500 metros quadrados, né? Então, o que o pessoal geralmente faz? Vai ficar pequeno. Vocês querem ver meus rabiscos, né? O que eu faria se eu fosse construir de novo? Acho que seria melhor assim. Cameraman tem que trabalhar. Mas... O que eu faria? Por ser geomembrana, ela é lisa pra caralho, tá? Pra você passar rede, essas coisas. Se hoje eu fosse construir, eu ia fazer tipo um coxo. Ou seja, aqui estaria a comporta, né? Quando que a água vai embora. E faria um espaço, tipo aqui, esse espaço ser meio metro mais fundo que o resto. Para você ir esvaziando o tanque e ter ali o coxo para só os peixes ficar mais aqui, tá? Então, um exemplo, né? O que eu faria hoje seria isso. Na minha época, eu, como trabalho em tanque escavado, nunca tinha feito tanque de geomembrana, eu fiz meio parelhão sem isso aqui, né? Então, hoje, se você for fazer um tanque, faz o coxo. Ele faz meio metro mais fundo aqui. Então, aí vai chegar aqui e fica fácil para você pegar o peixe daí. Daí, não precisa estaquear aqui e dar um monte de problema e furo, né? E geomembrana, para você fechar furo, você usa manta asfáltica, acho que é isso, né? Manta asfáltica. Então, por exemplo, era estaqueado, dava aqueles furinhos assim, a gente usava manta asfáltica e durava até o próximo lote e a gente não se estressava por dar furo, tá? Na geomembrana, porque dá furo, não adianta. Passou ali para tirar, dá furo. Então tem que ter esse desafio aí. O maior furo de geomembrana foi os cachorros entrar, querer pegar um lagarto e deram um monte de furo. Aí deu furo, né? Deu muito furo. Então, na produção de fiapos você tem muitas escolhas, né? Muita simplicidade em produzir tilápia. Então, se tiver mais perguntas, vocês fazem. Se não tem, acredito que todo mundo está produzindo bem tilápia já, né? Depois de tantas lives fazendo e mostrando e tirando as dúvidas, o povo já, daqui a pouco já me ultrapassa, já começa a abrir outras lives e mostrando como é que tá fazendo. Para você, em uma criação, a dureza de água é o mais importante? Não. Não, a dureza não é o mais importante. O mais importante é você entender esse movimento que eu vou fazer agora. O que significa isso, Lucas? O peixe respira. 90% dos problemas na piscicultura, Juninho, tá? Que as pessoas não têm a simplicidade de entender que a tilápia respira, tá?
ela respira, ela não tira o oxigênio da água. Não estou entendendo. Porque se você entender que a água é H2O, então teoricamente, se ela tirasse o oxigênio da água, ela ia quebrar a molécula, duas de hidrogênio, ia sobrar uma de oxigênio e ela não ia precisar areador. Nossa, seria um negócio fantástico para nós. Imagina não usar mais areador, só um areadorzinho de pá, só para misturar água. Ou vai surgir a tilápia transgênica aí que vai fazer isso, né? Brincadeira. Então ela é que nem nós. Se nós entrar num ambiente e tiver fumaça, para você entender, a gente tem dificuldade de respiração, um monte de coisa. Se fosse por um acaso, sei lá, dar um desequilíbrio, vamos sonhar bem longe agora, a saturação do oxigênio disponível para nós de 21 começasse a cair para 10, cortasse pela metade, nós ia ter que começar a respirar o dobro. Quem tivesse problema respiratório ia sentir de imediato isso aí, né? E daí aquela outra pessoa que não tem problema respiratório, ela ia demorar um pouquinho mais, ela ia dizer, vou ficar um pouco mais cansado. Nossa, eu estou mais ofegante. Talvez isso. Mas quem tem problema respiratório pode desmaiar, né? Porque ela já não consegue aproveitar o oxigênio, né? André Carvalho. Professora, a gente tem um açude de cerca de 40 metros quadrados. Lá já tem vários peixes, inclusive traíra, já coloquei várias vezes tilápias e não reproduziu. Não sei o que mais fazer. Então, tem traíra, né? Então, como é que você quer que a tilápia reproduza, homem? Tira a traíra, André, tira a traíra. Para você é um problema não desovar. Para nós é um problema que nós queremos ver, é não ter desova. E desova, né? A traíra, não, se tiver qualquer peixe predador ali, não tem. Tanque pequeno, 40 metros quadrados, e tira as traíras, tá? É fácil, né? A não ser que a tua região seja muito fria, mas senão, vai falar assim, a tilápia é uma praga, gente. Você pode não acreditar, mas é uma praga, tá bom? Se tiver mais perguntas, vamos fazendo aí, gente. E o que mais a gente pode falar? Então, a respiração. Por que você fala isso, Lucas? Porque hoje a gente pega muito problema. É o seguinte, durante o dia. Demorou-se anos para implementar a cultura que à noite tem que ligar areador. Até estava num almoço hoje com uns amigos ali, daí ele falou, deu um rolo num tanque lá num produtor, né? Ele é vendedor de aeração no caso, né? E aí ele falou o seguinte, o produtor contou a história dele, que o produtor ligou e tal, e falou, amor, o tanque é problema na aeração, não sei lá o que. Sorte do vendedor, azar do produtor, tinha câmera. E daí o cara falou, não, se tiver problema na aeração, a gente vai lá e fica tranquilo. Mas vamos olhar as câmeras, que hora que você ligou o areador? Então, daí ele tinha câmera no tanque, ele foi lá, não sabemos assim, exatamente o motivo, mas provavelmente esqueceu de ligar o areador ou ligou tarde. O que é ligar tarde? Acabou ligando, por exemplo, 8 horas da noite. E velho, eu tô ficando velho. Isso, gente, não é aceitável. Vocês entenderem, seria que nem a produção de aviário, né? Seria que nem a produção de aviário e você fala assim, não, de noite eu vou desligar a ventilação. Vou desligar a ventilação, porque só durante o dia aqui, de noite é mais fresco. Vai morrer todos os frangos, né? Só que hoje, o que está acontecendo? Está acontecendo que está dando problema de amônia, nitrita nos tanques, e daí o que acontece é o seguinte, tudo está ligado à respiração. É simples de entender. Aí as pessoas estão desligando o areador de manhã cedo e liga só de noite. E se tem problema de amônia e nitrito? O peixe tomba, o peixe morre. É o que aconteceu lá. Perdeu uma boa parte da produção daquele tanque. Então daí achou que foi... Aí tem ali outra pergunta. Em outros açudes tem traíra e tem tilápia, bastante. Não entendo porque nesse não reproduz. A mesma coisa. Assim, o mesmo. Claro, estou tentando imaginar o que poderia ser, né? Mas aí tá fácil, André. Você pega as desovas do tanque e joga para baixo. Você tem um lugar que está reproduzindo bastante, né? Então é bem tranquilo essa parte aí, né? Não tem segredo, só vai te dar mais mão de obra, né? Se for esse caso que você quer, né? Às vezes, de repente, deve ter outro peixe no meio,
né? O lugar não é propício. Às vezes você tem tilápia e por azar você tem macho lá. Na outra tem uma fêmea, né? Fêmeas, já aconteceu isso. Às vezes eu digo azar porque você quer fazer a desova, né? Para nós seria sorte ser tudo sexado, né? Tudo macho, não ter esse problema de desova. Aí essas questões que acontecem em pisciculturas, né? Amônia alta, nitrito, o cara não faz análise e liga o aerador muito tarde. E tem outra questão. Vocês estão gostando dos meus rabiscos, hein? Se vocês estão gostando, vocês fazem um positivo aí, tá? Só para eu entender. Senão eu vou parar de rabiscar aqui. Esse meu desenho tem que ficar cada vez melhor. Eu vou desenhar aqui. Imagine que é o tanque, mas isso aqui é a profundidade. Vou fazer profundidade. Vocês entenderem o que acontece quando não tem aerador ligado durante o dia. Será que vai dar certo? 2 metros, 1,5 metro, 1. Seria mais ou menos 0 aqui. 0 metros, vamos falar assim. A letra é linda, maravilhosa. Né? Ninguém mandou positivo, não estão gostando dos meus rabiscos aí. Ó, imagina isso aqui a profundidade de tanque. Tá conseguindo focar bem? Branco aí, azul. Tá. Aqui é 2 metros de profundidade. Então, só desenho redondo pra você entender. Então, aqui embaixo tem matéria orgânica, tá, gente? Vai ter matéria orgânica. Tá? Quem consome oxigênio no tanque? Maior parte. Eu falo assim, ixi, Maria, 70%. Né? 70% está ligado à matéria orgânica. Desses 70%, nossa, minha letra tá... Mas eu vou falando ali para vocês entenderem os rabiscos. Fica, gente. Desses 70 está ligado à matéria orgânica, 50 é responsável da matéria orgânica. O resto vai vir fitoplantas, zooplantas, outras coisas que está ligado à matéria orgânica, com a reprodução. Isso, os outros 30 é o tilápia, ou peixe, no caso, tá? Então, beleza. Se a matéria orgânica está ligada aqui, consome 50%, está feio, esse tem que aproximar mais, mano. Tá meio branco. Onde que acaba o oxigênio primeiramente? Aqui embaixo acaba o oxigênio primeiro, tá, gente? Aqui na profundidade de 2 metros. E a produção de oxigênio começa-se aqui em meio metro. Se você tiver fitoplanta aqui. Olha, tem que ser muito bom, mas você vai pegar o oxímetro, mas não vou dizer que vai chegar a 1 metro. Então, beleza. A 1 metro tem produção de oxigênio. E aqui está acabando o oxigênio. Então, um dia ensolarado, você vai lá e desliga o aerador. Essa parte de 1 metro é garantido que tem oxigênio. Essa parte de 1,5 metro vai formar os bolsão, né? Normal formar bolsão, daí vai ter oxigênio, não vai ter oxigênio. Mas aqui embaixo é certo que não vai ter oxigênio, vai ficar quase zero, tá? É fácil de você entender. Tendo um oxímetro, você faz esse teste. Então, daí você imagina, se tiver um azar do dia, do tanque, mais do tanque do que do dia, porque às vezes tu olha o tanque é verde e não tem fitoplanta. E ele não produz oxigênio a 1 metro, ele mal produziu para o meio metro. Então aqui tem oxigênio. O peixe, ele vai subir, vai ficar nessa parte aqui, meio metro, beleza. Então vou jogar ali, das 8 às 8 horas da noite, não tinha areação, não tem aerador ligado. E da profundidade de 1 metro até o fundo dele, até 2 metros, pode ser mais fundo, tá, gente? 3 metros, só para não ficar muito extenso aí. O que aconteceu? Não tem oxigênio. O que é não ter oxigênio? Não ter oxigênio para tilápia. Então vai estar abaixo de 2. Aqui vai ficar 0,5, e aqui vai ficar 0,8, e aqui vai ficar 1,2, e aqui vamos dizer que ficou em 5. Quando você ligar o areador, então ficou proposital, 25% da água tem oxigênio, está em 5. O resto, 75%, não tem oxigênio. De 5, diluir aqui, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Isso é mais normal que vocês não imaginam. Por isso que a gente fica falando, põe o areador para agitar,
né? Depende da água, tenha o oxímetro, faça a análise, porque tem tanque que não produz oxigênio. Principalmente a água barenta, tá, gente? Se foi feito muitas perguntas de água barenta, não tem oxigênio em água barenta. Naturalmente, fitoplâncton não consegue. Não tem fitoplâncton, não produz oxigênio. É uma questão simples. Aí o que aconteceu provavelmente naquele produtor? Tô só hipótese que já peguei, já aconteceu. Que eu já fiz também. Dos 5, dividiu ali em 3, vai sobrar quanto? 1,5 para cada um? Então, o peixe estava tranquilo até aquele horário. Ele não estava boquejando, ele estava ok. Aí, 8 horas da noite, você vai lá e bate o areador. Quem vai lá olhar se o peixe está perto do areador? 8 horas da noite, já está escuro. E vai, às vezes está no timer, está automático. Concorda comigo? Né? Você não vai ficar lá, ligar o areador, daqui 15 minutos, 20 minutos, você vai lá pegar uma lanterna para ver. Não. Quem que vai fazer isso? Uma que o processo que está sendo feito, você já está fora da realidade. Então é simples de entender. Aí o que aconteceu? Misturou, baixou o oxigênio, ligou menos o areador e fez esse caca. O dia não foi propício. E às vezes é só aquele tanque o problema, que ele não produz o oxigênio naturalmente. Porque antigamente tinha 2 peixes por metro. Hoje eu estou falando de 5, 8, 10, 13 peixes por metro. Hoje eu estou falando de produção de 80, vamos falar assim, traduzir 80, 60 a 80 toneladas por hectare. Né? Ou seja, 6.000 a 8.000 quilos de peixe cada 1.000 metros. Antigamente ia produzir 1.000, a tilápia era com 500 gramas, 1.500 quilos para 1.000 metros. Você entende? E aí esse conceito não foi atualizado. Então, às vezes, você acha que está fazendo dinheiro, economizando energia elétrica, e não ligar o areador, e aí numa pegada dessas, nessa propriedade ali, o prejuízo que teve. Enorme. Quanta energia, o custo, né? Quanto prejuízo, quanto quilowatts o cara podia comprar com esse dinheiro, né? Você tem que dar esse cuidado, você tem que tomar esse cuidado na sua piscicultura. Por isso, por exemplo, assim, talvez você acompanhe as mídias sociais, ele fez a postagem, né? O cara falou assim, volta a ser simples, né? Sim, a gente tem que ser simples, simples em entender as coisas, simples no processo, simples que se você quer produzir tilápia, você tem que produzir um ambiente mais propício para ela, mas tem que ser simples de entender o porquê que gera estresse nela, né? Aí tem uma outra pergunta ali sobre doenças nas brânquias, né? Doenças, deixa eu ver ali certinho para vocês entenderem. Como controlar parasitas que apodrecem as guelras, né? Ou parasitas em si, né, que foi mandado. Você vai ter que ver qual é o tipo que vai atacar, né? Cada um tem um tratamento. Mas o segredo do negócio é o seguinte: por que está atacando a tilápia? O que aconteceu? Eu desloquei ela de lugar para outro lugar e daí deu problema? Ou estava lá mesmo no meu tanque e de repente surgiu o problema? Opa, se estava mesmo no meu tanque e não foi nada brusco, temperatura e está dando problema, fez um manejo que deu estresse nela. Tá? Sobre as desovas, tive experiência positiva com lambari. Não deixar a tilápia se reproduzir. Não sei se já fizeste essa experiência. Sim, Cláudio, José. Sim, exatamente. Mas vai depender da quantidade, né? E daí o que acontece, assim, na nossa região que tem inverno. Inverno quer dizer que a temperatura de água chega a bater 9 graus, tá? Então você já dá até medo de lembrar, né? Brincadeira. Aí o que acontece? Quando você aloja, que nem agora em diante, a gente já tem a noção que vai passar o inverno. Mas tudo depende do tamanho do alojamento do peixe. Porque a gente sabe que vai dar desova. Só que às vezes assim, ela vai dar desova até crescer o peixinho, já estou entregando, não dá prejuízo. Então tem esses macetes. Mas, por exemplo, se a pessoa não tem esse controle, não tem essa base, ou por azar o mercado virar, e o peixe tem que ficar de quilos, né, 1,1 kg, 1,2 kg, aí usa-se lambari, funciona muito bem, sempre indico. Eu só não lembro mais a quantidade, assim, de cabeça. Quantos lambari por milheiro? Agora eu não vou falar porque não lembro de cabeça. Mas já fizemos esse estudo, sim. Boa noite, professor. Tudo certo? Firme? Forte? Não, deixa eu ver. Tô meio fraquinho hoje. Brincadeira, tá, Vanderlei?
Tem um tanque com lona 25 metros ou 25 mil litros. Instalei um soprador com capacidade de 60 metros cúbicos de ar por hora. Quantos peixes de média 500 gramas poderia colocar nesse tanque? Eu acredito que é essa a pergunta. Tá. Ó, por exemplo, você instalou um soprador capacidade de 60 metros cúbicos por hora, né? Deve ser aquele lá de meio CV, né? Só que você está olhando a tabela do soprador. E ele vai ter lá, a tabela vai ter uma curva. Se eu não me engano, ele é 0,4 MSA só. Os bar dele lá, o 0,4 bar. Agora assim, eu confundi os valores. Mas quando você põe mangueira porosa, ele não tem mais aquela vazão de 60 cúbicos por hora. Tá? Então você tem que ter esse cuidado. Quanto ar vai conseguir sair apenas da mangueira? Porque a mangueira porosa tem que ter uma pressão X para liberar, e depende da profundidade também. Então, esse é o detalhe, né? Por isso que não funcionou muito bem. A mangueira porosa não funcionou em tanque escavado por causa da entupimento, da geomembrana, essas coisas, não tem esse problema. Então, essa mangueira porosa, ela vai dar vazão de quanto? Geralmente o fabricante consegue ter uma noção ali por metro quantos litros de ar saem. Não é muita coisa não, tá? Vai por mim, não é muita coisa. Aí de 60 mil litros de ar, que seria, divide por 4, né? Seria 15 mil litros de oxigênio injetado. Desses 15 mil, cada metro da mangueira porosa vai dar, vou chutar ali, tá? Você tem que estudar, eu não lembro mais, que eu já fiz esse estudo. Às vezes ela vai conseguir liberar 20 litros por minuto só. Vai dar tipo 20 litros, vai dar ou 2 litros. Dá tipo 120 litros por hora ou 500 litros por hora. Aí você consegue só apanhar tantas mangueiras, daí quando vê você consegue calcular melhor ali, tá, Vanderlei? Mas não se baseia no soprador, você tem que ver qual é vamos falar assim, o difusor que você vai usar e nele vai ter a especificação, tá? Porque senão você fica louco, né? Fala assim, mas nossa, como é fácil de produzir oxigênio. Esse é o macete. Baseado na quantidade de aeração que joga, qual cálculo você usa para saber mais ou menos a quantidade de peixe que tem no tanque? Volpato, S.Volpato. Depende do tamanho dele, tá? É uma base porque eu salvei muitos dados, né, do Excel, e toda vez que eu entregava o tanque, eu ia lá, depois que estava entregado, falar, cara, quantos por cento dá isso aqui, um peixe de 800 a 1 quilo? Ah, tá lá, 1,5% da quantidade, né? Então a gente faz um cálculo mais ou menos em porcentagem. É exato? Não. Por quê? Funciona se tem oxigênio sobrando, o peixe está comendo o seu máximo, né? E a gente tratando uma vez por dia, e é a quantidade que ele come, o máximo, não seguindo tabela. Aí a gente sabia mais ou menos. Daí, e a temperatura influencia muito, daí no inverno já começa a falhar esse negócio aí, tá? Quanto tempo de aeradores ligado quando não tem oxímetro? D.Nilson, John. Tá. O que a gente orientou, né? Essa é uma necessidade muito grande. Se você estava aqui me acompanhando e eu mostrei para você que o problema do consumo 70% está ligado lá na matéria orgânica, certo? Então, se a gente sabe que 70% está ligado à matéria orgânica, então como é que a gente vai fazer um cálculo mais assertivo? Pela quantidade de aeração que você trata. Então, se você trata ali tantos quilos de aeração, o que a gente se baseia? Também não é exato, mas é de 25 a 30 quilos de aeração, um CV de aerador, chafariz ou de pá. É uma base que funcionou muito bem. Mas ela é exata? Jamais, tá? O exato é o oxímetro. Não tem para bater. Mas daí você se baseia em cima disso. Não em cima do que o vendedor diz. Por quê? Porque para você, por exemplo, temperatura 22 graus, você no inverno vai ter uma biomassa alta e pouca quantidade de aeração. E no verão você às vezes vai ter a biomassa menor, mas alta quantidade de aeração. E daí não bate. Como não bate? Porque a gente pega o oxímetro e esse cálculo de 25 a 30 quilos mais ou menos bate. Isso se o teu tanque estiver limpo. Aí uma live, 2, 3 lives atrás, o cara conseguiu compartilhar ali, agradeço ele, esqueci o nome. E daí ele falou, ele até falou, não lembro, estava dando 20,
Acho que tá dando 15 a 20 quilos de ração um CV aerador. Não vou lembrar exato. Aí fomos conversando, foi passando informação, fazia 3 anos que eu não limpava o tanque. Entendeu? Aí se faz 5 anos que você não limpa o tanque, já não vai bater essa informação. Aí a gente consegue provar, pegando informação de outros produtores, que matéria orgânica consome oxigênio. Por isso que a gente se baseia num cálculo de 70%. E vão ficar discutindo comigo e fica à vontade. Por isso, se for um vendedor de areador, já fala em quilos de ração, que daí não vai ter. Só que aí é a competição entre eles, tá? Qual? Ah, o meu dá 4 toneladas de peixe. A concorrência fala 3.500, né? Aí fica aquela briga, daí você vai comprar o que? Qual que você ia comprar? O de 4, né? Quanto tempo posso deixar a sopa feita? Felipe, quanto tempo posso deixar a sopa feita? 24 horas. Se for a sopa da água, então tem que ter uma ativação de 24 horas, tá? Jucinei. Parabéns, preparar a sopa na água, mix, e precisa deixar agitando 24 horas. Precisa deixar agitando 24 horas. Sim, mas pode ter intervalos, né? Então a gente fala assim, agita 1 minuto, eu jucinei e deixa lá 10 minutos desligado. Por que tem que ter isso? Porque a bactéria não tem perna, né? Então se você tiver um volume de água lá de uma coluna de 1 metro, a bactéria vai estar lá no fundo, né? Decantada lá, e o resto da água é só preenchimento. Aí a gente faz agitação, cada 10 minutos, 1 minuto, você pega de baixo, joga para cima, e a bactéria está lá flutuando e se multiplicando, né? Felipe, muito oxigênio faz mal? Sim. Por quê? Porque você vai entrar numa saturação alta sem necessidade, né? A pergunta que eu fiz para mim, né? Por que você vai produzir tanto oxigênio? Porque no mundo bacteriano, você tem, sei lá quanta gente, vou falar por mim ali, que a gente tenta trabalhar ali com umas dezenas de bactérias, tá? Dezenas, só ficar na dezena, não na centena. A bactéria ela se adapta nos ambientes. Se você incorporar um oxigênio forçado, vai ser umas X bactérias que vão se adaptar a esse ambiente e as outras não vão gostar. E quando você, por exemplo, uma lógica mais rápida para você entender, né? É o seguinte, vamos voltar meu AutoCAD aqui para você entender. Deixa eu ver, quase pisando em cima dos cachorros. Me ajuda aqui. Tá certo aqui? Aqui o fundo do tanque nós acabamos de falar que vai ter pouco oxigênio, tá? Se eu sei que o fundo do tanque tem pouco oxigênio, como é que eu vou produzir uma bactéria que precisa muito oxigênio? Pronto, faz essa pergunta, simplesmente assim. Você entendeu? Aí a bactéria vai ficar, aquela que precisa muito oxigênio só vai aceitar em cima do seu tanque, ali ela vai se proliferar, embaixo que falta vai morrer. E ali embaixo é bioremediadores que você precisa ter, tá? Então, por causa disso, excesso. Não é que faz mal, mas não tem porquê. Aí você gasta com soprador e um monte de equipamento e só precisa de uma bombinha de aquário, depende do tamanho do seu preparo, né? Uma simples agitação é suficiente. Tudo isso, por isso que a gente faz perguntas para nós mesmos. A gente pergunta para a bactéria, ô bactéria, o que você precisa? Ela vai falar, mas o que você quer de mim? Não, eu quero que você faça a decomposição mais rápida. Tá bom, então. Né? Você vai conversando com ela. Qual que é o ambiente que eu gosto? Eu gosto de um ambiente com pouco oxigênio, né? Porque sempre estou lá no fundo, mas tem pouco oxigênio. E geralmente o ambiente é um pouco mais ácido. Então tá bom. E você vai fazendo as perguntas, vai respondendo, você vai desenvolvendo produtos, né? Essa é a questão. Então, a questão de você simplesmente entender, né? Agora, se você quer copiar e colar, aí vai ter pessoas falando, não, precisa pôr muito oxigênio que vai proliferar mais, tá? Aí vai acontecer, né, faz sei lá quanto tempo atrás, um ano e meio, que eu fiz uma live, 2 horas e pouco, só explicando a bactéria, como funciona a bactéria. Então, por isso que a gente conseguiu desenvolver os produtos que nós temos, que é a bactéria bituba, sopaná, porque a gente entendeu o processo. E a gente tirou o que não precisava para facilitar a nossa vida. Então, por isso tem coisas que nós não vamos fazer, porque não é para ser diferente, é porque não precisa, né? Então, por isso que nem a produção de peixe. Opa, Samuel, boa noite.
Por isso que a gente, por que que a gente fez a pergunta? Por que tratar tantas vezes o peixe por dia depois de 25 gramas? Por quê? Aí ficamos assim, pensando, né? Chama uma tilápia aí, toma. Tá, por que que você come tanto? Por que você come tantas vezes por dia? Ah, porque eu não tenho comida, né? Mas se você tiver comida suficiente aí pra comer uma vez, tá bom? Tá, ela falou que sim. E daí ela continua crescendo tudo normal. Entendeu? Como é simples. Boa noite, já fiz o produtor colocar antibiótico na ração para tratar peixe doente. Será que é interferência na qualidade da água? Fernando, depende da doença, né? Tá? Depende da doença. É que não é que eu não pulei, daí não aparece aqui. Não aparece. Qual? É lá em cima. Qual o limite do verde adequado no tanque de tilápia? Desculpa aí. Erigi, Casa Grande, erigi. Qual o limite verde adequado no tanque de tilápia? Aí vai depender do verde, tá? Qual que é o verde? O verde é o seguinte, você de longe, você tá longe do tanque, tô longe do tanque, você olha assim, nossa, parece que a água tá preta, assim, preta. Aí você vai aproximando do tanque e você começa a ver ela tem claridade. Aí você vê o fundo, né? Tipo assim, meio metro a quase 1 metro você vê o fundo, fala, e água, e de longe você olha assim, tá verde. Não tem limite esse verde, porque esse é o fitoplâncton. Depois que tem um verde e você já não consegue ter mais visual, aí já tem o sólido em suspensão, que pode ser algas, um monte de outras coisinhas, bioflocos, e aquelas coisas todas que acabam inibindo a passagem de luz solar. Então não tem limite, se for o certo, tá? Não, você não cria limite, eu não fico controlando, né? Aí se for aquele outro verde, daí você consegue acabar introduzindo mais água e tirando ele um pouquinho. Então, assim, tratar o peixe doente. Uso de antibiótico, por exemplo. Fernando, na nossa piscicultura, nós não usamos antibiótico na produção de juvenil, na produção de engorda, faz anos, 5 anos, sempre esqueço qual ano que paramos de usar, né? Então, porque a gente entendeu por que ela ficava doente. Tá? O antibiótico está muito ligado, assim, a essas questões ali de manejo. E tem que ver da hora que veio o alevino, juvenil, tudo influencia, né? Questão bacteriana. Hoje, assim, um desafio que a gente acompanha aqui ao redor está ligado mais a parasitas, né? Ou eu posso falar verme. Por que verme? Porque o verme você consegue entender que verme dá prejuízo também. Assim, como você tiver... Eu acredito que vai essa pergunta aqui, Samuel, né? Veja se é isso. Assim, como saber se tem bactérias no meu tanque boa? Se tiver fitoplâncton, qual que é a bactéria boa? Fitoplâncton. Uma da questão que vai ter bactéria boa, porque para produzir fitoplâncton tem a bactéria que produz o fitoplâncton, dá ambiência para o fitoplâncton. Mas, por exemplo, assim, como é que se controla Streptococcus em tanque escavado? Preenchendo espaço vazio com bactérias benéficas, né? Vou botar meu AutoCAD aqui, que é foda, né? Então, no começo da live, comecei a explicar aqui sobre a água, mas, enfim, a água, essa percepção simples que vocês têm que entender, né? Encher o copo d'água. É que, na nossa visão normal, sem querer entender a água, você olha para a água, não é mesmo? Ixi, minha energia tá ficando fraca. Você só vê a água. Você só vê a água, tá tudo certo. Não, só tem água, sim. Mas aqui dentro tem um monte de espaço para um monte de bactéria. E essa água veio do poço artesiano, né? Então, como não tem luz, não tem nada para ela, está lá filtrada milhares de vezes pelas pedras, então, mas está cheio de inóculo aqui. Porque se você pegar e deixar essa água parada, ela vai se transformando, né? Ou ela vai evaporando. Que nem na piscina, né? Hoje tem uma água verde nela, ela vai se transformando, porque tem inóculo. Como é que surge do nada? Não surge do nada, está no ar, está em tudo. E às vezes está inoculada, ou seja, ela só não acordou, porque não tem ambiente propício para ela. Assim que tiver um ambiente propício, Streptococcus. Tendo ambiente propício,
ela se multiplica rapidamente. Tendo um estresse na tilápia, baixou a imunidade da tilápia, ela ataca. Né? Francisella, mesma coisa. Né? Por exemplo, vamos falar um pouquinho de bactérias e vermes, parasitas. Vamos falar de um animal. Por exemplo, um animal que é rápido, a gente percebe muito rápido, é um cachorro. Né? Se o cachorro mora de manhã até o final do dia, como é que está o sistema dele? De decomposição dele. É muito rápido, gente. Se tiver um calorzinho ainda em cima, é rápido demais, né? Porque esses vermes, essas coisas estão tudo dentro do corpo. Então, quando morre, perde-se a vida, surge-se outra vida. Que estava lá, estava cheio de inóculo. Nós estamos cheios de vermes por dentro. Totalmente cheio, mesmo se não acreditando, mas estamos lá. Assim que nós perde a vida, perde o controle, surge outra vida. Então, por isso que é rápido o processo. Não pense que uma varejeira vai vir lá picar, e daí aquele ovo vai vir, e daí vai multiplicar. Não, já está dentro. Né? Então o sistema é perfeito. Então tem vermes bons e vermes ruins. Os vermes ruins estão estabilizados, só usa o bom, né? Senão nós íamos morrer. Né? Essa é a questão, para você entender a questão de parasitas. E o uso de antibióticos tem que ter cuidado. Né? Então são manejos, entender o que a tilápia precisa. Eu sei que é difícil. Então, por isso a gente está tentando fazer lives para tirar dúvida e você devagarzinho vai ressaltando e entender o processo, né? Para nós parar de usar antibiótico nessa piscicultura, por exemplo, a gente teve que usar sopa na água e a bactéria biturbo-na-nação. A gente teve que trazer uma tecnologia diferente. Nós não simplesmente do nada resolvemos um problema. Não, nós temos que trazer certas tecnologias para preencher o espaço do tanque para diminuir a incidência das bactérias ruins. Tá bom? A água do meu tanque tem dia que está verde e tem dia que fica mais cristalina. Por que essa mudança? Vai depender muito, né, Bruna? O que vai depender? Por exemplo, choveu ou não choveu? Né? Você tem uma renovação X meio constante. Deu dias nublados, produziu-se menos fitoplâncton, lavou-se uma parte, ficou mais cristalina, parou os dias nublados, mais sol e entra em estabilização. Não é normal. Né? Isso é para ver quando você tem um moderador ligado, daí acabou o fitoplâncton. A gente consegue acabar com o fitoplâncton muito fácil, tá? Então é essa a questão. Aí se vocês tiverem mais dúvida de como produzir tilápia, né, vão dizendo aqui. Então são essas questões. Mas a simplicidade é você entender cada processo. Eu sei que não vai da noite pro dia entender tudo. Também estou anos aqui e ainda não entendi nada, né, vou falar assim. Mas o que dá resultado a gente está compartilhando aí para você, tá? Porque o segredo é o resultado. Por exemplo, assim, muitas pessoas ainda não têm a simplicidade de entender a dureza em carbonato porque querem fazer, né? E para mim tá tudo bem. Mas as pessoas que entendem e começam a cuidar disso, vejam resultados, né? Que nem foi falado de doença lá. Às vezes a dureza em carbonato estava baixa, talvez se a dureza tivesse mais alta, dificilmente ia dar problema, né? Mas que nem, por exemplo, contei as histórias ali, de se, por exemplo, você ligar o aerador 8 horas da noite só, a chance de você estar cometendo um equívoco é muito grande durante o dia, né? Eu expliquei, a parte superficial vai ter oxigênio, a parte do fundo não vai ter oxigênio, e vai chegar um momento na hora que você ligar o aerador e você acha que vai estar incorporando oxigênio, vai estar misturando a água e diminuindo de soco o oxigênio, e o peixe vai perto do seu aerador, e como é noite você não está lá para cuidar, tá? Mas assim, uma coisa que eu posso dizer, compartilhar para vocês, cada ano vai estar mais difícil produzir tilápia, vai, cada ano vai surgir desafios novos, vai, então você tem que amar o que faz, né? Então por isso que o canal Amo Criar Tilápia. A gente ama desafios e sempre vai trazer. Mas uma coisa que vai te ajudar muito é você ter dados e números. Então hoje não tem como você falar que não consigo. Por quê? Você hoje tem um aparelho chamado celular, que é uma benção e uma desgraça ao mesmo tempo. É uma benção, você está me assistindo, você está pegando informações. Uma desgraça, você está lá rodando coisas que não faz sentido para a sua vida. Outra benção, você pode criar um grupo do WhatsApp, você pode salvar os dados, né? E nem uma pessoa fez a pergunta, como é que você sabe quantos por cento, né? Porque a live passada, os caras passam assim, meu peixe estava com tantos quilos, tratava tantos quilos de ração, quantos quilos de peixe eu tenho lá, né? Mais ou menos, o que você acha?
calculei mais ou menos para ele. Mas por quê? Porque eu tinha dados, nem expliquei, porque todo lote, todo tanque em lote que vendia fazia esse cálculo. Não tem no Google isso, tem muita coisa que eu falo aqui que não tem no Google. Dá para pesquisar, não vai ter no Google. Ainda não, vai chegar lá, né? Bioflocos é lucrativos? Kleber, tá, depende para que você quer. O tanque lá que eu fiz de 1.500 metros, foi a intenção do bioflocos, e eu criei politróficos, na verdade, né? Mas não muda, é a mesma coisa, é só mais coisas, vamos falar assim, é só mais bactérias diferentes. Qual a vantagem do bioflocos, ou politróficos, e fora os outros nomes que vai surgindo ali, cada um dá um nome, é que amônio e nitrito não dá. Você pode socar ação e amônio e nitrito 0,25, 0,25, 0,25. Qual que é a desvantagem? Sólido em suspensão. Porque bioflocos, cria-se flocos em suspensão, cria-se colônias de bactérias e elas são unidas. Então, uma faz um processo, a outra faz outro processo, termina se ciclando o processo do nitrogênio e a água sempre fica boa, né? Essa é a legal do bioflocos, né? Só que muito sólido em suspensão, né? Tem o cone de WEF lá, para você ficar medindo, daí você tem que filtrar. É um trabalhoso esse negócio. E na época que eu fiz, estou falando da época que eu fiz, estudei também, e os caras não conseguiam apoiar mais de 3, 4 gramas dia na tilápia. Aí eu falei, cacete. Aí outra, bioflocos você não tem produção de fitoplâncton, tá? Não existe fitoplâncton, então não existe produção de oxigênio natural, só artificial. Então o aerador tem que ficar batendo 24 horas no bioflocos, tô falando, tá? E daí eu fiz esses custos, falei, cara, não dá. Aí no momento fui desfiz o bioflocos para virar um tanque normal. Aí produziu fitoplâncton, eu lembro, eu tava lá com, acho que era 19 toneladas de peixe em 1.500 metros, né, peixe gordo, e durante o dia eu tinha um areador batendo de pá. E daí de noite ligava os areador. Então, nossa, falei, cara, aí dá lucro, né? Porque com a lona consegui produzir mais fitoplâncton, durante o dia só um areador de pá. Só que aí o nitrito subia, a amônia não, mas não tem problema nenhum essa parte ali, tá? Então, vai depender do que você quer. Daí uns fizeram bioflocos na questão da produção de juvenil, é um processo mais diferente, daí menos tempo, para mais adensado. Aí tem a parte natural. Na parte da engorda eu não vejo viabilidade. Não vi viabilidade no momento que eu fiz, né? Juvenil é mais sensível que a tilápia adulta para passar o inverno? Sim, né? Por quê? A tilápia adulta, o metabolismo dela já é mais lento. Mas como assim, Lucas? Por exemplo, você vai pegar essa aqui, se a gente tratar ela vai dobrar 50 vezes o tamanho dela. Questão de 45 dias. Ou seja, ela vai dobrar o peso em gramas dela, assim, 1 grama por dia, né, pra você ter noção. Só que calcula, ela tá ali com 2, 3 gramas, tá dobrando o peso dela a cada quantos dias, né? Então, é muito rápido. Então, o metabolismo dela é muito rápido. E para ela ser assim rápida, ela não tem reserva, não tem gordura visceral. É muito pouco, você pode ver. É difícil dela. E o fígado também é muito afetado nessa parte. Aí a tilápia adulta não, mas 300 gramas, 400 gramas, geralmente já está mais tranquila, está mais estabilizada, já tem uma gordura visceral e ela vai diminuindo, porque ela vai demorando para se dobrar o tamanho dela, né? E a gente percebe isso. E geralmente o juvenil, né, é mais dificultoso. Por quê? Porque às vezes está mais adensado, né? Às vezes está num berçário, por exemplo. Aí tem essas dificuldades, né? Porque daí às vezes fala assim, o peixe adulto não morreu tanto. Mas daí tu tinha lá 6 peixes por metro no inverno. E daí você tinha no berçário, você tinha lá 30, 40 peixes. Aí fala assim, nossa, o juvenil morreu mais. Mas não é que ele morreu, ele sofre mais estresse, é mais estressado, né? As maiores percas que eu tive no inverno, aquela vez eu peguei um juvenil que o cara usou antibiótico, foi no inverno. E ainda não tratei no inverno para testar, aí eu tomei no zóio de vez, né? Aí foi um atrás do outro morrendo, né? Então, essa seria a dica. Mas, Lucas, eu não... Qual que é a dica de inverno? Ou o que você faria no inverno? Os cuidados. Não exagerar peixe por metro.
vai demorar muito assim. O que vai te fazer a melhor escolha? Você saber se tu vai conseguir entregar exatamente no final do inverno, por exemplo, em setembro o peixe vai estar gordo. Aí você põe menos peixe por metro para ele continuar engordando um pouquinho no inverno. Meu peixe de setembro vai estar no máximo 400 gramas. Então eu posso ter um pouco mais da densada, tipo 10 peixes por metro, não tem problema não. Mas tudo está ligado ao estresse da tilápia, tá? Então, doenças, coisas estão ligadas ao estresse. Só você tem que ter simplicidade de entender qual estresse você gerou. Falta de oxigênio é a número 1. Então, quando você, na sua piscicultura, entender que o oxigênio é vida, a tilápia, você não faltando oxigênio, não tem problema. Na propriedade ali, Lucas, a amônia está 6,5, está cada vez pior, mas o peixe está comendo, né? Só que qual o desafio dele? Os aeradores estão ligados, né? Então ela vai gastar um pouquinho mais de energia, mas vai continuar tranquila na parte de produção, até estabilizar essa parte de amônio e nitrito. Daí ele falou assim, Lucas, como já faz um tempo que está com a amônia alta, todo mundo me falou o seguinte, essa amônia vai me transformar em nitrito. E daí já passou, acho que 2, 3 semanas, e não está transformando em nitrito. Ué, o que aconteceu? O que aconteceu? Será que aconteceu? Ué, não é amônia, nitrito, nitrato? E tem propriedade que vai ficar com amônia alta até o final do lote, se não fazer nada, e não vai dar nitrito. É interessante isso, né? Posso criar outras espécies junto com a tilápia? Sim, só cuidar. Que tipo de espécie, né? Se ponhar lá um dourado meio grande, ele vai comer a tilápia. Se ponhar um pintado, pode ser que come umas tilápia aí até que ele comer a ração. Ponhar umas traíra, não depende da espécie, né? Dourado bem, bem veloz nessa parte ali, bem agressivo, tá bom? Então lá, por exemplo, assim, a amônia tá lá alta e não se transformou em nitrito. Então tem essas coisas. Por quê? Porque ele não usa nenhuma bactéria no tanque, pelo que eu sei. Aí eu já comentei com ele, né? Como a água dele tá barenta, vai ter que usar uma bactéria. A gente fala bioremediador, subtilis, né? Ou sopa na água, indiferente que for escolhido. E daí eu falei assim, se prepara. Porque daí sim você vai acelerar o processo da amônia e vai para o nitrito. Aí o bioremediador, o que ele faz? Ele faz a primeira quebra da molécula, que seria da amônia. E ela transforma tudo para nitrito. Aí vai ter que surgir a bactéria que consome o nitrito, para virar em nitrato, né? Meu açude tem águas vermelhas e peixes não querem comer ração. Essa água vermelha, geralmente, ela vem pela lateral do tanque, tá? Deixa eu ver o nome aqui. Eliseu, né? Eliseu. Verifica se não é aquela terra meio vermelha que vem pela lateral do tanque. É um choro vermelho, assim, né? Então, é alga que não faz bem para tilápia, tá? Então, esse é cuidado. Lucas, tive um problema com energia, perdi umas tilápias e a água fica debilitada após a falta de oxigênio ou ela recupera e estabiliza o sistema? Tive um problema com energia, perdi água. Sim. Qual que é ela desestabiliza. Sim, falta de oxigênio, rapidamente, mas se for noturno o problema, que acontece? O fitoplâncton também respira à noite, tá? Então, se for um problema muito, muito grave, afeta até a produção do fitoplâncton, né? Que aconteceu uma vez, um produtor, né? A gente sempre fala, antes de receber seu juvenil, prepara o tanque, deixa a água verdinha. Só que para ela ficar verdinha, ela ficando verdinha, 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 ela vai saturar. Se você não ligar o aerador durante a noite, vai acontecer o seguinte, vai zerar o oxigênio e vai matar todo o fitoplâncton, né? Então, por isso que a gente pede assim para ficar pegando e ligando o aerador final do dia e deixar a noite inteira batendo para ter uma boa produção do fitoplâncton. Aí depende dessa parte de estabilidade ali, né? Vai debilitar um pouco, mas às vezes não é muita coisa não, Vanderlei, não, né? Mas, pelo que tu falou, perdi umas tilápia, eu acredito que não foi tão grave assim, né? Só umas tilápia, não perdeu todas as tilápias, então não é tão grave assim para se preocupar, não. Mas sempre vai gerar um prejuízo no todo o sistema. O que usar para vermes na tilápia? Matheus, depende o mais recomendado, né, que a gente pode falar é o Masotem, tá? Então, pesquisa lá, Masotem é da Bayer, então ele é um antiparasitário muito bom, tá bom? E ele é liberado pelo Ministério da Agricultura, tá? Daí se você não conseguir achar esse, daí você pesquisa o princípio ativo dele
e verifica um similar a esse princípio ativo. É o máximo que eu posso falar aqui, tá? Se você não entendeu, aí não é para você, mas quem entendeu já entendeu, né? Então procure o princípio ativo do Masoten, se caso você não conseguir encontrar ele, porque às vezes tem regiões que não conseguem encontrar ele, esse nome, Masoten, mas pesquisa o princípio ativo, e vai dar na mesma, tá bom? Essa é uma dica. Mas quando você vai usar essa questão de verme? Quando tiver sintomas de verme, né? Um dos sintomas de verme, para vocês entenderem, é bem clássico, é o olho branco. O peixe morreu com olho branco, mas ele morreu recentemente e está com toda a parte do olho branco. Às vezes tu vai pegar um peixe com olho vivo. O que que é olho vivo? Assim, tu pega o peixe, parece que ele morreu há um segundo atrás. Ele só não está se mexendo, o olho dele está vivo. Normal, que nem assim. E geralmente ataque de parasita, aí o olho dele está branco, totalmente branco. Então, se você nunca observou isso, você começa a observar. Por isso tem pessoas que falam assim, depois que o peixe morrer, eu não tenho que analisar. Na parte de parasitas é batata, tá? É o olho branco, você já vê que vai ter uma incidência que vai começar a morrer com olho branco, tá? Aí você vê. Agora tá morrendo com olho normal, olho vivo, aí já não é parasita, muitas vezes. Qual a melhor ação que você usa aí? Joel, nossa. Comprar óculos também, hein? Tá doido? Tem que começar a ficar assim. Olha, eu trabalho com a Ragif aqui, tá? Então, trabalho há muitos anos com ela, tem a microestrosada. Para mim está sendo bom a Aragif, tá bom? Mas às vezes na tua região não tem acesso a ela, verifica outra marca, tá? Às vezes não pode ficar, Joel, preso à sua marca, né? Por quê? A minha marca, no caso, porque às vezes tu não tem acesso a ela e às vezes você não está cuidando da respiração da sua tilápia, né? Aí você pode usar uma aração boa, mas você não está fazendo a sua parte, né? Então, a gente tem o costume de sempre culpar alguém, né? Tem que parar com isso e falar assim, eu sempre falo assim, você que construiu o tanque, você que põe a água no tanque e você decidiu pôr o peixe ali dentro. E você quer fazer dinheiro com ele. Com ela, com ele, né? Mais com ele, né? Porque se for ela, vai desovar demais, aí não vai fazer dinheiro. Aí essa é a questão. Então, você é responsável. Então, se você assumir a bronca de ser responsável, né, ter aliança com ela, vai dar tudo certo, porque daí você vai fazer o que precisa ser feito. Agora, deu um probleminha, você já vai pegar e já começar a criticar, e já vai achar, foi o cara da aração, foi o cara, sei lá, do probiótico, foi o Lucas aqui da live, um monte de coisa assim, não vai dar certo não, né? Porque são detalhes. Fala para fazer análise e você não quer fazer análise. O problema é seu, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? No sentido, nada a ver com isso. Se der problema de amônia nitrito alto, qual é a minha culpa? Eu sempre falo para fazer análise. Tem propriedade que não faz análise. Para mim tá tudo bem. O lucro é teu, o prejuízo é teu. Você tem mais pergunta? Eu tô agitado aqui. Então, aí acredito que vocês tenham gostado da live. Vocês estão até agora aqui. Gostaram muito da live, né? Tiraram um bom proveito da live. Espero que sim, né? Sim. E aí podemos parar aqui, né, por vocês aqui, acredito que tá tudo bom, tá tudo bem, consegui responder as perguntas, né, vocês precisam. Esse é o objetivo ali, ajudar, né? Então por isso que a gente tá tentando toda quinta-feira, às 8 horas da noite, né, tem aquele velho ditado, quem tenta não consegue, né? Aí a gente tá fazendo toda quinta-feira, vamos ver até onde nós vamos aguentar fazer toda quinta-feira, né? A gente sempre procura coisa para se incomodar, então vai indo, né? Então, para você que chegou até aqui, agradeço. Espero que as suas dúvidas tenham sido sanadas. E semana que vem tiver mais dúvidas, anote, faça pergunta. Por quê? Qual que é o objetivo de fazer a mais lives, né? Para poder ajudar você. Porque quando eu comecei não tinha essa ajuda, não tinha essa tecnologia. Hoje tem em forma gratuita. Mas o que vai depender? Vai depender de você querer mudar a sua piscicultura. O fato é esse. Você vai querer mudar ela, você vai querer testar coisas novas, você vai querer transformar a sua piscicultura numa coisa muito simples, muito usual, muito prática de ser usado. Vai depender de você, tá? Então, agradeço ali você. E daí agora em diante eu vou falar sobre outra coisa que às vezes não é para você, tá?
Às vezes você não quer dar o próximo passo. Então, às vezes não é para você isso que eu vou oferecer agora. Então, para mim tá tudo bem e te vemos lá na quinta-feira que vem. E para você que quer continuar comigo aqui e quer saber o que eu vou oferecer para você agora, né? Continue aqui assistindo para ter mais resultados, né? Por exemplo, como é que você vai atingir 1.1 de resultado, conversão alimentar? Qual é o manejo? Qual que é as tuas dúvidas que você tem que ser tirado para você realmente virar eu postei ali uma BMW nessa piscicultura com o freio de mão soltado e cantando pneu e sabe, fazendo aquela fumaceira toda. Ou seja, qual é o objetivo da sua piscicultura? Todos os objetivos da piscicultura, a minha ou a sua, eu garanto que é fazer dinheiro. Nós temos que fazer dinheiro. Se nós não ser eficientes e não fazer dinheiro, nós vamos parar com a criação. E vai vir outra pessoa mais eficiente que nós, que vai acabar produzindo. Aí a pergunta que eu faço para você, por que uns fazem dinheiro com a criação de tilápia e os outros não fazem? Porque uns têm prejuízos enormes e outros não têm, né? Porque uns fizeram um curso, gastaram, investiram, né, em tecnologia, investiram em conhecimento, né? Então o que eu convido a você é investir em conhecimento. Lucas, mas está louco? Você vai oferecer um curso para nós aqui? Eu vou oferecer um curso. Por quê? Porque esse curso está mudando a psicultura das pessoas, né? Ele muda totalmente a dinâmica da sua psicultura. Por quê? É um passo que as pessoas têm que dar. Da mesma forma quando eu faço cursos, né? A gente acaba fazendo cursos para justamente acontecer isso aqui, né? A gente faz um check-up das doenças, essas coisas assim, e a gente faz uma série de perguntas depois que o cara fez o curso. Né? Conseguiu focar ali, bem no finalzinho? Resumir. Então, por que você deve investir em cursos? Né? Deu? Por que você tem que investir em cursos? Né? Para esse tipo de coisa assim. Para você simplesmente, né, quando fazer o feedback com você deu esse passo a mais. Tá, desculpa, eu tô me confundindo com. Tá mostrando a outra coisa, né? Conseguiu ali? Então, segura um pouquinho o pessoal ler. Por isso que você deve investir em conhecimento. E às vezes você vai ter que dar esse passo, né? Aí você fala assim, será que vale a pena fazer isso? Será que vale a pena eu investir tempo e dinheiro nisso aí? Né? Que nem ali o Thiago, né? Veja todo o problema que ele resolveu com simplesmente fazendo cursos de tilápia em 7 meses. Como produzir em 7 meses? O nome do curso é produzir em tilápia em 7 meses. Mas não quer dizer que você vai produzir em 7 meses. Às vezes você vai produzir em 5, às vezes você vai produzir em 8. Vai depender da época do seu ano, tá? Da época do alojamento. Então essa é totalmente a diferença aí. Qual a vantagem de fazer isso? Você se atualizar, você acaba se atualizando nas suas técnicas. Aí você fala assim, mas será que eu vou fazer isso? Então veja que nem o Thiago, veja com a Alan, deram um salto na piscicultura, fizeram um investimento de menos de R$1.000, tiveram aulas gravadas lá, tudo certinho, cada protocolo com verme, doenças, tudo que você imaginar, e por que fazer isso, e tiveram o resultado que tem. E você? Será que está pronto para adquirir um curso desses? Deixa eu ver se você está pronto. Se você está pronto, fala assim, eu quero um curso desses, eu quero mudar a piscicultura, escreve ali, eu quero fazer um curso desses. E daí a gente vai dizer quais são os próximos passos. Como é que funciona? Você vai adquirir o curso, você vai baixar um aplicativo da Hotmart, e daí as aulas vão estar todas gravadas para você no celular. Então, por exemplo, assim, você chegou no seu tanque e você tem lá doenças. Você vai entrar no módulo doenças, vai olhar as doenças, qual que é o mais próximo ali. Isso aqui está com olho branco. Isso é parasita. Aí vai ter várias aulas gravadas ali para você. Simples assim. Isso é a tecnologia trazendo para você com baixo investimento, né? Aí você fala assim, R$1.000 é caro. É caro. Nossa, claro que é caro. Quantos quilos de peixe dá isso aí? Quantos quilos? Você acaba perdendo quantos quilos em um ano? Ou em conversão alimentar? Quantos você acaba perdendo, né? Qual que é o bônus que a gente dá ali para vocês que querem, que vocês vão fazer hoje? Depois que você fazer 80% do curso,
a gente pega e marca uma aula totalmente tete a tete online para você tirar o resto das dúvidas. Por quê? Porque você precisa assistir um pouco, pôr em prática e daí tirar suas dúvidas. Porque se tu pegar logo conversar comigo, aí você não vai conseguir aprender, porque você nem foi lá fazer o teste, tá? E essa é a questão. Por isso que a gente dá esse bônus. Você tem que fazer 80%, tem muito conteúdo lá, tem as lives gravadas, as outras das bactérias, tem tudo lá gravado para você. Só que isso é uma live, são horas de aula, né? E tem lá o módulo passo a passo, porque tem doenças, então você tem que resolver. Tem questão da alimentação, quantas vezes por dia tratar? Tem lá. Aí você olha lá, primeiros passos de recebimento, né? Toda essa parte assim. Então você que quer, eu vi ali uns que querem, né? A gente vai entrar em contato com você. A gente vai mandar um link para você lá do curso, como funcionar. Você compra o curso e daí a gente vai dando um suporte aí para você, tá bom? Aí estamos fechados com você e depois daí de uns poucos dias, meses, a gente vai acabar conversando ali e garanto que você vai ser também quem o Thiago, nem o Alan, que vai mandar para nós ali seu feedback e agradecendo por a gente ter feito esse curso. Ah, a gente está sendo assim arrogante e se achando? Não, porque esse curso já foi testado em várias vezes, né? E a gente consegue realmente ajudar muito a psicultura, né? Trazendo esse curso aí para vocês. Vocês têm uma dúvida ali? Quem falou que quer tirar uma dúvida aqui ao vivo? Tem uma pergunta sobre o curso? Aproveita, você pode ali tirar uma dúvida ao vivo ali sobre o curso, tá? Mas assim, é um bônus bom, né? Depois você fazer, conversar, tirar dúvida. Não é caro, é barato, né? Então o pessoal consegue, vai aprender a trabalhar com bactérias também lá dentro desse curso, também. Funciona de uma forma simples, totalmente online e offline. E a gente desenvolveu na plataforma Hotmart por causa que é offline, ou seja, você baixa aí no seu celular, você acessa sem internet, né? No curso você dá dicas sobre a reprodução também, reprodução da produção de larvas. Não dou dicas, mas a gente pode para fazer para você exclusivamente um conteúdo, sim. Né? Se for esse o teu desejo ali, a gente, porque esse curso 7 meses ele sempre vai se atualizando. Então a gente vai criar um módulo especial para você ali, como fazer a reprodução na questão de larvas, tá? A gente pode fazer isso aí para você também, se for a sua necessidade. Então a gente vai precisar um tempinho para acabar gravando esse novo módulo, tá? Porque os 7 meses do que ele começou até hoje, ele teve muitas implementação de módulos conforme as pessoas vão pedindo, tá? Então tem essa possibilidade sim, né? Tem que ter, né? Aí, por exemplo, você vai ter 1 ano de acesso do curso. Aí, por exemplo, que nem no caso ali, você precisa aprender a parte de produção. Para você é mais importante, a gente adiciona lá um módulo sobre a reprodução, né? Então, não tem problema não, tá? E também esse bônus especial ali para você depois tirar suas dúvidas. Por quê? A gente fala curso, mentoria, cada um dá um nome. Mas o importante é o resultado que você vai ter na sua psicultura, né? O importante é você atualizar a sua psicultura. Esse é o mais importante, né? Por exemplo, assim, vou falar uns valores, falo por mim, para você entender, quando a gente começa a entender que a gente tem que investir em nós, investir em conhecimento. Então, até hoje, por exemplo, assim, só até agora a gente está investindo ali em torno de 130 mil reais só em mentorias para nós, para você ter noção. Você fala, nossa, Lucas, eu jamais ia fazer isso. Sim, eu também pensava isso em 2018. Então a gente vai vendo que a gente consegue agregar valor, que a gente precisa aprender mais coisas e cada vez mais para justamente conseguir ajudar mais pessoas, tá? Então por isso que a gente pensa assim, cara, se eu ficar preso a isso, eu preciso aprender mais coisas. Porque para gravar um curso é muito fácil, gente. Você pega a câmera ali, começa a gravar e fala qualquer coisa. Mas para ter resultado, para ter feedback, ter testemunho, que nem a gente mostrou ali para vocês, a gente precisa dar resultado. Então precisa ser cada vez mais especializado, tem que ser uma linguagem mais simples possível e mais prática possível aí para você, tá bom? Então a gente vai entrar em contato ali com vocês, que vocês pediram, eu quero nesse curso, e o suporte vai entrar em contato com vocês, vai tirar mais dúvidas que vocês tiverem e vamos conversando.
E se para você não é esse curso ainda nesse momento, não tem problema nenhum. Espero você na próxima live, quinta-feira ali. E bora lá e traga as suas dúvidas. Estamos aqui para ajudar, tá bom? Um grande abraço aí para você que me acompanhou até o final dessa live e até a próxima.